Olá, boa noite, comunidade acadêmica. Estamos aqui hoje para acompanhar a noite de apresentação de trabalhos da 25ª edição da Mostra Científica da Uniplac. Na noite de hoje, acompanharemos as apresentações dos trabalhos do grupo do curso de Letras, formado por acadêmicos do segundo, quarto, sexto e oitavo semestres, que apresentarão as suas monografias e pesquisas executadas ao longo dos semestres do curso. Para darmos início a essas apresentações, nós acompanharemos agora o trabalho intitulado A Análise Semântica do Poema Buchincho, de Jaime Caetano Brown, de autoria do aluno Eber Maciel Soares, do oitavo semestre do curso. Você pode deixar os seus comentários e as suas contribuições aqui no chat. E se você gostar desse formato de apresentações online, deixe também o seu like e compartilhe com os seus contatos. É com você, Eber. Boa noite. O meu nome é Eber, eu sou acadêmico do oitavo semestre do curso de Letras e estarei apresentando a partir de agora a minha monografia. O meu professor e orientador foi o professor Carlos Eduardo Canani e o tema da minha monografia é a análise semântica do poema Buchincho, de Jaime Caetano Brown. O que moveu a eu escolher esse tema, a minha justificativa, foi a paixão que eu tenho desde criança pelo tradicionalismo. Quando criança, meu pai sempre me incentivou, me incentivou a cultivar a tradição gaúcha, participando de rodeios, de festas tradicionalistas, tanto em Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul, e também em rodeios no Paraná. Então, essas festas tradicionalistas sempre tinham também apresentações artísticas por meio da poesia. Então, eu comecei a ter o interesse desde criança e foi o que me incentivou para escolher a escolha do tema. Os vocábulos utilizados no poema fazem menção a termos tipicamente gaúchos e pouco conhecidos em nossa região. A pesquisa é apropriada para análise semântica. E também compreender a poesia como elemento de formação dos novos leitores é essencial para se criar campanha e iniciativas específicas em escolas e bibliotecas. De interesse pessoal, conhecer e compreender melhor a imagem do gaúcho. A problemática, então, é como se dá a construção da análise semântica do poema Buchincho, de Jaime Caetano Brown. O Jaime Caetano Brown, ele é pouco conhecido do lado de cada fronteira, e a pesquisa pode contribuir para promovê-lo um pouco mais aqui e assim mostrar a criatividade e a inspiração contidas em sua poesia gaúcha. Então, o poeta Jaime Caetano Brown, ele é muito conhecido no Rio Grande do Sul, em sua região, mais na divisa do Uruguai, do que aqui para o sul, Paraná, Santa Catarina. Então, essa pesquisa ela vai contribuir também para ele ser um pouco mais conhecido em nossa região. O objetivo geral é apresentar a análise semântica e estrutural da poesia, bem como a vida e a trajetória do seu autor. Nos objetivos específicos, discutir os conceitos da análise semântica, compreender a estrutura de um poema a partir dos seus elementos constituintes e analisar semanticamente a estrutura do poema Buchincho. A monografia ela foi dividida em 3 capítulos. O meu referencial teórico foi dividido no capítulo 1, 2 e 3. No primeiro capítulo, foi o estudo da semântica e suas características, a introdução aos estudos semânticos, a significação das palavras, a polissemia, a denotação, a conotação. E já no capítulo 2, o estudo da sociolinguística, a história da origem da sociolinguística, a perspectiva sobre o ponto de vista da variação linguística, e no capítulo 3,
a história de Jaime Caetano Brau, a biografia do poeta, a estrutura da narração, da narrativa do poema Buchincho. O Jaime Caetano Brau, seus primeiros poemas foram publicados em 1943, no jornal A Notícia de São Luís Gonzaga, assim como seu primeiro livro, Galpão de Estância, em 1954. O poema enalteceu o regionalismo, os costumes, a bravura, os valores do povo gaúcho, tornando assim uma marca em suas obras. Não somente no Buchincho, como Tio Anastácio, de Primeiro, outras poesias conhecidas que tem do autor. Para o estudo semântico, foi apresentado na fundamentação teórica do primeiro capítulo conteúdo bibliográfico utilizado de alguns autores conceituados como Sacone, Abalro, Pontara, Faraco e Moura, entre outros. Os dados levantados referente à estrutura do poema Buchincho apontaram 18 estrofes, formado por 10 versos, redondilha maior. O poema foi classificado como décima, isossilábicos, heptassílabo, rima em parelha e ritmo, onde 7 dos 10 versos mantém a sílaba tônica na terceira sílaba, e os 3 versos restantes apresentam tonicidade na segunda e na quarta sílaba. A análise semântica específica do poema Buchincho, de Jaime Caetano Brau, foi demonstrada em forma de 2 quadros. O primeiro quadro apontou as figuras de linguagem e figuras de pensamentos, analisadas por versos, e o segundo quadro apresentou um levantamento de palavras regionalistas, contidas no poema, bem como seus significados. Então, aqui, as palavras encontradas no poema Buchincho aparece, por exemplo, algumas palavras como quirera, que é quirera, que é nada mais do que um arroz moído, o milho moído para dar de alimento aos pintos. O buchincho, que é uma reunião de pessoas em um evento do interior. O sarnoso, que é o sarnento. Fandango, que é qualquer tipo de dança, de baile, principalmente no interior. Guamirim é um arbusto resistente de extraordinária dureza. Guri, que é um piazito, menino. Barreado, que é revestido em barro. Banzé, que é briga. Então, chinaredo, que é mulher ou prenda. Então, todos esses vocábulos aparecem ao longo da poesia, as quais estão expostas nesse quadro. O estudo buscou apresentar o que foi proposto por meio de pesquisa em fontes consideradas de obras de autores conceituados e sobre a orientação acadêmica. Diante disso, foi possível realizar um estudo fundamentado que torna o verdadeiro. Portanto, esse trabalho pode contribuir, mediante o seu conteúdo, ao esclarecimento de possíveis dúvidas a estudiosos do assunto, bem como auxiliar nas pesquisas futuras. Agradeço a atenção de todos e uma boa noite. Parabéns, Heber, pela excelente apresentação da sua pesquisa monográfica. E nós partiremos agora para o segundo trabalho a ser apresentado aqui no Grupo de Letras. O trabalho é de autoria das acadêmicas do 8º semestre, Vitória Schlichting Silva e Evelyn Rodrigues Nunes, e intitula-se A Contribuição do Ensino Médio nos Projetos de Vida dos Estudantes. Vamos acompanhar. Uma boa noite a todos. Nós vamos apresentar agora o nosso projeto de pesquisa da disciplina de Pesquisa e Prática Pedagógica. Esse projeto ele tem como título a contribuição do ensino médio nos projetos de vida dos estudantes. Fazem parte desse grupo eu, Evelyn, a Bruna e a Vitória. E nós temos como professor orientador o professor Sadi Ricardo. Essa pesquisa se desenha em um momento pós-pandemia.
E a partir desse cenário temporal, a gente vai para o ensino médio e começa a se perguntar se os alunos desse ensino médio estão sendo contemplados com o que eles encontram nesse currículo desse momento, especialmente após um período tão conturbado. Então, o que eles esperam especificamente da perspectiva profissional e pessoal a partir dessa época escolar? Sendo assim, o nosso objetivo geral, então, é investigar as contribuições que os projetos multidisciplinares e os projetos específicos, relacionados principalmente à área de linguagens, as contribuições que esses projetos têm na construção do projeto de vida desses alunos. Então, como que eles estabelecem essas relações e o que isso influencia na tomada de decisão deles. Então, nós temos como base 2 escolas estaduais públicas, que são em Lages, Santa Catarina e Cerro Negro. Como metodologia, trata-se de uma pesquisa exploratória realizada com 6 turmas do ensino médio de 2 escolas básicas distintas, uma situada em Lages e a outra em Cerro Negro, como já dito pela colega. Fizeram parte dessa pesquisa, além dos alunos, os professores regentes dessas turmas e um integrante da equipe gestora da escola. Partindo, então, para o referencial teórico, aqui a gente buscou vislumbrar o espectro completo de uma instituição escolar. Primeiro, então, olhando na questão macro, a escola. O que é a escola e, especificamente, o ensino médio, o que se espera dele e o que esse período deve agregar na vida de um aluno. Além disso, a gente também busca trazer políticas públicas que definem na lei o que deve acontecer nesse período, como um aluno deve sair da escola após o ensino médio. No segundo momento do referencial teórico, a gente foca no professor. E como que esse professor, o que se deve esperar, né, de um professor de ensino médio. Então, no papel de formador de cidadãos, a gente fala sobre a importância também do Estado e justamente das políticas públicas em relação ao professor especificamente. Então, aí a gente fala de LDB, a Lei de Bases e Diretrizes da Educação, a BNCC também. Então, documentos norteadores que colocam para o professor direitos e deveres também, e como acontece essa relação dentro da esfera escolar, especificamente em relação ao professor. No terceiro capítulo, então, nós trazemos o adolescente como protagonista e a construção dos seus projetos de vida. Nesse capítulo, nós tratamos da autonomia do adolescente. E aqui nós trazemos a escola e os pais como pessoas que vão orientar o adolescente para que ele consiga encontrar as suas respostas e o seu futuro, ou seja, fazer as suas próprias escolhas quanto aos seus projetos de vida. Eles serão seres autônomos que terão pessoas o amparando e não agindo de forma autoritária, como geralmente é feito. Mudando o foco, então, agora a gente parte para uma análise breve dos gráficos que a gente tem da nossa pesquisa até o momento. É importante ressaltar que essa pesquisa ainda não está finalizada, então esses são dados prévios a partir da nossa coleta. Primeiro, essa questão foi feita aos alunos e pretende fazer uma faculdade após o ensino médio? Nessa questão, a gente percebe que a maioria dos alunos pretende sim fazer uma faculdade após o ensino médio, mas na próxima questão, a gente percebe que, embora eles saibam que eles querem fazer uma faculdade, eles não sabem o quê. Eles ainda sentem dúvida. E essa dúvida é justamente o que a gente pretende entender se a escola é capaz de responder. Porque após o momento de pandemia e na verdade, durante esse período da adolescência que é tão conturbado, a escola é capaz de contemplar esse aluno, de acolher e especialmente orientar para os passos seguintes, especialmente após a pandemia? Então, pegando o gancho do que a minha colega Bruna falou,
Nessa questão, a gente trata sobre a desestimulação pelo isolamento social durante a pandemia. E justamente aí surge uma hipótese que nós havíamos previsto, que a pandemia pode ter, sim, contribuído para esse desestímulo e também para essa indecisão. Então, quando a gente analisa os gráficos A e B de ambas as escolas, a maioria dos alunos se sentiu desestimulado, né? Na primeira escola, 75%, e na segunda, 83%. Então, aí a gente cria a nossa hipótese de que isso tem, sim, relação com a pandemia. Muitos desses alunos também julgaram desses alunos que se sentiram desestimulados, eles também julgaram que durante a pandemia ou eles não aprenderam quase nada ou aprenderam somente o básico. Nós também perguntamos e questionamos para esses alunos se eles sentiam que o ensino médio que eles estão tendo agora, que o ensino que eles estão tendo agora está sendo efetivo para a área, se está contemplando a área que eles pretendem atuar. Na escola B, nós temos aqui um cenário otimista, dizendo que sim, ou em partes, né? Está bem dividido ali, mas na escola A nós vemos aqui que o ensino médio não contempla ou contempla em partes a área que eles querem atuar. Bem como eles também foram questionados sobre se os professores abordam temas relacionados aos seus projetos de vida. Novamente, na escola B nós temos um cenário positivo, e na escola A, nós vemos aqui eles falando que os professores só trabalham o conteúdo pré-estabelecido. Em um outro viés, nós também entrevistamos alguns professores e eles disseram que que é uma das causas para que eles não trabalhem outras coisas relacionadas aos projetos de vida, porque não tem estímulo e recursos para se trabalhar. Aí, nessa situação, eles têm que se abster apenas a trabalhar o conteúdo pré-estabelecido. Bom, novamente, eu ressalto que essa pesquisa ainda está em desenvolvimento. A gente está na fase de análise dos dados e logo após finalizar essa análise, a gente ainda pretende escrever um artigo científico, mas o que a gente demonstra aqui agora são resultados esperados e hipóteses ainda não totalmente confirmadas ou anuladas. Então, como já mencionado, a nossa hipótese era de que a pandemia teve um papel muito significativo no desestímulo desses estudantes em relação às suas decisões futuras. Então, em se tratando a projeto de vida pessoal e profissional, a pandemia pode ter sido, sim, um agravante muito sério nesse momento. Como já pensado antes, uma das nossas hipóteses era que o ensino médio se abstém apenas ao conteúdo programático, e até então essa hipótese vem sendo confirmada até o presente momento. E que isso se dá também, uma segunda informação é que isso se dá por falta de recursos. Sendo assim, então, nós queremos agradecer a atenção de todos, desejar um bom evento e uma boa noite. Parabéns, Vitória e Evelyn, pela excelente apresentação. E você que nos acompanha pode deixar o seu comentário, o seu like e também compartilhar esse vídeo com os seus contatos, pois assim nós enriqueceremos as apresentações da 25ª edição da nossa mostra científica. E para darmos prosseguimento às apresentações de trabalho do curso de Letras, nós convidamos agora os acadêmicos Heber Soares e Fernanda Manfroy de Barros Miers para apresentarem o trabalho A Leitura no Ensino Fundamental Anos Finais, seus benefícios e potencialidades na formação do leitor. É com vocês. Boa noite, o meu nome é Heber, eu sou acadêmico do 8º semestre do curso de Letras. Eu e a minha colega Fernanda estaremos apresentando a partir de agora o nosso projeto de pesquisa que traz como tema a leitura no ensino fundamental, anos finais, seus benefícios e potencialidades na formação do leitor. Aqui na introdução, pensar na inclusão da leitura nos hábitos escolares requer analisar questões futuras, ou seja, motivar o aluno sobre a importância do ler para além das questões didáticas, que possibilitem a construção de um cidadão crítico
com capacidade de assimilar e discutir o que está lendo. Para tanto, a problemática dessa pesquisa baseia-se em quais benefícios da inserção da leitura do ensino fundamental, anos finais, tendo em vista a formação do leitor. O objetivo, para dar o norte à pesquisa, elaborou-se o seguinte objetivo: analisar os benefícios da inserção da leitura no ensino fundamental, anos finais, tendo em vista a formação do leitor. Na metodologia, a pesquisa trata-se de uma pesquisa de campo, uma vez que visou observar os fatos e fenômenos da forma que ocorreram, para o alcance dos objetivos propostos na pesquisa. Os sujeitos foram participantes, foram alunos da rede estadual do ensino de Lages, do 6º e do 9º ano. Professores foram entrevistados, 5 professores, 3 de língua portuguesa e 2 da língua inglesa. Nesta pesquisa foi utilizado um questionário visando identificar e levantar as percepções sobre o assunto da pesquisa in loco, com questões abertas e fechadas. No tocante à análise de dados, foi realizada uma pesquisa quali-quantitativa. Quanto ao referencial teórico, foi dividido em 3 capítulos. O capítulo 1, o ensino da leitura na educação, da literatura na educação. No 1.1, a leitura infantil e juvenil na formação do leitor. No capítulo 2, a relação entre a fantasia e a realidade no interesse pela leitura, o acesso ao imaginário infanto-juvenil, e no capítulo 3, o perfil da educação infantil na formação do leitor no ensino fundamental 2. No capítulo 1, de acordo com a citação de Lopes, o conceito de literatura possui uma amplitude significativa de forma que conceituá-la perpassa o campo das artes verbais, tendo como meio a expressão, a palavra e sua definição atrela a ideia do valor estético. Para Pedrotti, 2016, nota-se que a literatura infantil é destinada à faixa etária de crianças pequenas no intuito de instigar o imaginário infantil, a sua familiarização por meio da leitura na escola e na sociedade. Esse campo literário mobiliza o pensar criativo de uma forma positiva, para fortalecer o hábito da leitura como uma ponte a outras aprendizagens, e assim as histórias contadas pelo livro levam a criança à imaginação tanto mágico, encantador e cheio de aventuras. Em relação ao capítulo 2, seria sobre a relação entre a fantasia e a realidade no interesse pela leitura. Então, geralmente, quando se fala em fantasia, remete-se à fase do desenvolvimento humano infantil, de maneira que a imaginação ela se encontra sempre presente na vida da criança. Então, pensando dessa forma, o conceito de infância ele pode ser tanto cultural quanto biológico. Essa é uma citação de Nascimento e Brecher, do nosso referencial teórico. Então, visualizadas essas questões infanto-juvenis, pode-se dizer que, em relação ao desenvolvimento infantil, cabe brincar ou aprender, dando espaço para as relações sociais e culturais que compõem a constituição do sujeito. Como que pode-se ser essa composição? Seria na questão das histórias icônicas, por exemplo, que seria a questão do Chapeuzinho Vermelho, que é a história da menina que não conseguiu salvar a vovó, e também a história dos 3 porquinhos, que é os 3 porquinhos que cada um constrói uma casa, e ambas as histórias nos trazem uma lição. Então, essa identificação com os personagens e heróis das histórias contribui significativamente para o desenvolvimento da criança, não importando o tempo em que a história acontece ou se foi escrita por diversos autores. O fato que, independentemente disso, ela permanece na sua essência e na sua íntegra. Em relação ao acesso ao imaginário infanto-juvenil, o item 2.1, tem-se a questão dos contos de fadas, que são histórias que temos desde a nossa primeira infância, que os pais geralmente leem para nós antes de dormir, e os professores já leem no período de pré-alfabetização. Mello diz, por que conto de fadas? Porque a maioria dos livros da chamada literatura infantil estão preocupados com o teor pedagógico que podem carregar, abordar lições como cuidado com a natureza, lições básicas de higiene e boa educação no trânsito, como aquilo que eu disse em relação às histórias dos 3 porquinhos e da Chapeuzinho Vermelho. Claro, temos mais inúmeras histórias, porém, elas nos trazem muitas lições nesse sentido. Em relação, então, à questão dos resultados esperados, os alunos do 6º ano,
em relação ao terceiro capítulo primeiro. Esse tópico comenta também acerca do estímulo da leitura, já na primeira infância. O que é muito importante, os pais e os professores, o conjunto de pais e professores, no estímulo pela leitura, torna o indivíduo um leitor mais reflexivo. O terceiro capítulo, falamos muito, a questão do perfil da educação infantil na formação de leitores do ensino fundamental e nos finais, seria a questão da formação dos professores. Temos que ter bons professores para conseguirmos essa boa formação, pois se os professores não forem bons justamente na parte do período de alfabetização, é claro, em todas as linhas são importantes, porém, nesse período é o período em que o aluno está começando, talvez seja a parte mais importante do indivíduo. Ninguém dá o que não tem. Se ninguém dá o que não tem, o professor não consegue ensinar o aluno se ele não tiver conhecimento. Sobre a questão dos resultados esperados, os alunos do sexto e do nono ano mostraram ter o hábito pela leitura, os alunos do sexto mais do que os alunos do nono. No tocante ao incentivo da leitura, ficamos felizes com o resultado da coleta de dados, pois a maioria deles comentou que tanto por parte dos pais quanto dos professores, ainda que seja os pais, somente os pais na família, somente os professores de língua portuguesa, há um incentivo tanto numa turma como em outra, conforme o gráfico que podemos ver a seguir. Nós desenvolvemos um gráfico para facilitar a nossa pesquisa com perguntas. Foram elaboradas diversas perguntas, mas trouxemos apenas algumas das mais significativas, de acordo com a quantidade de slides dessa apresentação. Seus professores sugerem livros em sala de aula, e isso, dos 60 entrevistados, a gente ficou muito feliz com essa pesquisa, porque 40 responderam que sim, os professores sugerem livros, a grande maioria dos professores de português, e assim como também em relação à família. Nós perguntamos se tem incentivo por parte da família. E isso também teve um bom resultado, 30 dos alunos responderam que sim, a família também incentiva a leitura em casa, né? Em relação, então, à conclusão, conclui-se, então, que é muito importante o estímulo dos pais e dos professores, como já dito antes, do conjunto pais e professores, para que os alunos se tornem leitores assíduos no futuro. Como ele falou ali, no sexto ano, há uma perspectiva maior de leitores, é porque, na primeira infância, os professores e os pais estão incentivando os alunos, o que é muito positivo. Nossos objetivos específicos também comentava sobre os gêneros que os alunos costumam ler. O que seria o mais cotado seria o gênero gramático, tanto no sexto quanto no nono ano. Em relação às espécies de livros, os livros físicos, eles estão ficando mais embaixo, e a forma digital é que está entrando mais nessa questão da leitura para os alunos em si. Muito obrigada e boa noite. Boa noite. Muito obrigado, Fernanda e Eber, por essa excelente apresentação da pesquisa de vocês. O nosso próximo trabalho a ser apresentado no grupo de letras é de autoria da aluna Gabriela Francisca Lopes, e o trabalho intitula-se Análise Linguística de Reportagem Escrita e Televisiva, Diário de uma Viagem pelo Pantanal em Chamas e Queimada no Pantanal, que constitui o resumo do trabalho monográfico da aluna. Confira. Boa noite. Me chamo Gabriela e hoje vou apresentar a vocês a monografia que foi escrita no curso de Letras. Análise Linguística de Reportagem Escrita e Televisiva, Diário de uma Viagem pelo Pantanal em Chamas e Queimada no Pantanal. Trata-se de uma análise comparativa entre uma reportagem escrita e outra televisiva, cada uma em seu aspecto. A análise buscou mostrar o significado da linguagem e seu aspecto social nas reportagens, analisando seus enunciados como função de apelo ao leitor-espectador a observar o envolvimento emocional com o texto, que é o mesmo trazido e traduzido nas imagens sem deturpação dos fatos e na comunicação jornalística. Sabemos que é necessário, dentro da área jornalística, que se mantenha a mesma linha de comunicação, sendo ela escrita ou dirigida em forma de imagem jornalística. Esse trabalho, ele teve
possuiu uma linha de pesquisa qualitativa em abordagem dissertativa e exploratória, tendo como técnica de pesquisa bibliográfica. Apresentou-se ainda nessa pesquisa os conceitos de ciências da linguagem, reportando-se à BNCC. Trata-se sobre o gênero de reportagem que descrevendo a coesão e a coerência textual e a intencionalidade da reportagem jornalística com base em autores da área. Então, a primeira reportagem escolhida para a análise foi do jornal A Folha de São Paulo, número 33, 33.429, datada de 11 de outubro de 2020. Foi um diário de uma viagem pelo Pantanal, onde 2 emissários foram enviados a campo para escrever a experiência do ambiente ao qual se vivia naquele momento. A segunda reportagem a ser analisada em comparação à primeira foi produzida pela Rede Globo de televisão no dia 9 de agosto de 2020 no programa Fantástico. A reportagem possuía 6 minutos e 28 segundos. Uma reportagem foi produzida logo em seguida da outra, então elas foram escolhidas pelo fato de sua produção ter sido realizada no mesmo período e pelo mesmo fato. Podemos perceber aqui o início da análise semiótica, onde apresenta o rosto de derrota dos brigadistas que lá estavam no Pantanal tentando conter as chamas. E de início também podemos perceber o choque das imagens com os animais incinerados e as fortes chamas. Na reportagem apresentada pela Rede Globo, também podemos perceber que os repórteres foram situados em meio à chama, como se a qualquer momento eles pudessem ser consumidos. A cor alaranjada também demonstra a questão do pânico e do calor sufocante a qual aqueles animais passaram, e também aqui tentando colocar os âncoras na mesma posição, como se estivessem sendo afetados de fato pelo fogo. O campo analisado foi o estado do Mato Grosso, mais precisamente a cidade de Paconé e Cuiabá. Perceberemos que Paconé estará presente na reportagem escrita e Cuiabá estará mais presente na reportagem televisiva. O caminho percorrido será de Paconé até Corumbá, então foram alguns dias de caminho pelos emissários da Folha de São Paulo até a chegada em Corumbá. Lembrando que de Paconé até Corumbá, o caminho para se chegar é pelo rio, então nós perceberemos que para chegar em Corumbá, os emissários relataram que eles trocam os carros pelas lanchas, e no termômetro marcam-se 42 graus centígrados às 15 horas da tarde, em meio ao Rio Paraguai. Vamos tentar imaginar que o Rio Paraguai é muito extenso e profundo, mas mesmo assim, em meio às chamas, os jornalistas de campo sentiram-se abafados. No momento em que eles entraram dentro da lancha, esperavam que a brisa da água aliviasse o calor, mas pelo contrário, eles sentiam como se a boca de um forno tivesse sido aberta. Em 1º de outubro, eles relatam as dificuldades para dormir em virtude do calor inclemente. Então percebemos que a palavra inclemente, num tom linguístico, ela traz a sensação de de estar insuportável conviver naquele ambiente. Já na reportagem da televisão, mostra o caos, onde há construções que foram abaladas em virtude da magnitude das chamas, e também a mesma profundidade da fumaça. Existem momentos em que na reportagem escrita, os emissários tratam de acidentes de trânsito causados em virtude da fumaça. Então não havia qualquer imprudência de motoristas, mas sim as causas naturais vindas do fogo. E na reportagem, então,
o mesmo cenário é tratado, só que aqui vislumbrando a destruição de construções que lá existiam. Este modo é tratado como cada uma das reportagens tentaram mostrar a forma de combate do incêndio. Na reportagem escrita, nós podemos perceber que o objetivo sempre foi controlar o fogo em áreas de matas vizinhas a pastos, porque no Mato Grosso nós sabemos que a economia é voltada para a produção da pecuária. Então, o trabalho era muito intenso. Pude perceber durante a análise que ela trazia como apelo emocional a falta de equipamentos. Os brigadistas lutavam contra o fogo utilizando apenas o trabalho braçal e a sua força, tentando abrir estradas com motosserras. Eles tinham com eles apenas a água salobra e pouco tempo de trabalho. Já na reportagem televisiva, podemos perceber que aviões de grande porte foram usados com muitos litros de água coletados para o combate ao incêndio. Então, na televisão, o otimismo foi colocado como ponto forte ao combate do incêndio. Inclusive, esta imagem está posta aqui para demonstrar como a câmera fechou mais em cima da abundância da água e como ela poderia combater o incêndio. Como análise semiótica, esta imagem tentou transmitir mais segurança ao espectador, tentou minimizar a gravidade da crise ambiental a qual o estado do Mato Grosso passava naquele momento. Como considerações finais, os termos utilizados mantiveram a fidelidade informacional, sem haver a deturpação dos fatos e das hipóteses levantadas para a produção da narrativa jornalística. Durante a análise, foi notável que houve mudanças na intensidade ao abordar o fato e percebeu-se então a presença da variação da quantidade de vozes verbais. Na reportagem televisiva, foram apresentados mais personagens envolvidos, sendo que a reportagem escrita pode ser apresentada em forma de diário e surgiu uma linearidade na construção da investigação e da observação. Ambas reportagens, que tratavam do mesmo assunto, não fugiram do tema abordado nos detalhes. Em muitos momentos, uma relembra a outra e até descreve de forma igual a vivência do emissário, ou seja, do repórter. Então, após essa breve análise deste trabalho, que foi longo, digo que há muito a ser pesquisado neste tema e agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Certamente, essa grande diversidade de trabalhos e pesquisas que temos acompanhado aqui acaba por enriquecer consideravelmente a noite de apresentações de tantos conhecimentos que fazem parte do curso de Letras da Uniplac e que, assim, podem compor a programação da nossa mostra científica. Para dar sequenciamento a essas apresentações, convidamos agora a acadêmica Evelyn Rodrigues Nunes para apresentar o resumo da sua monografia intitulado As Trajetórias de Aslan e Jesus a partir da perspectiva da jornada do herói. Deixe o seu comentário, participe conosco no chat desta transmissão. É com você, Evelyn. Uma boa noite a todos. Eu me chamo Evelyn Rodrigues Nunes, eu sou acadêmica de letras da Uniplac. Esse trabalho trata-se de uma monografia apresentada em junho desse ano, e ela tem como título As Trajetórias de Aslan e Jesus a partir da perspectiva da jornada do herói. Esse trabalho teve como orientador o professor mestre Carlos Eduardo Canan. Bom, inicialmente, então, o problema desse trabalho era como que o fantástico e o teológico eles se relacionam na Bíblia e nas Crônicas de Nárnia, e como poderiam ser analisados os protagonistas por meio da jornada do herói, fazendo essa relação do fantástico com o teológico. Como objetivo geral, esse trabalho tinha o objetivo de analisar essas obras, o Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, bem como o Evangelho de Mateus, a fim de pormenorizar como Jesus e Aslan se relacionam e como a jornada do herói é desenvolvida na construção desses dois personagens. Sendo assim, os objetivos específicos, então, eram justamente analisar
a jornada do herói, como ela se desenvolveu, como surgiu e para que surgiu, detalhar e analisar as obras que seriam analisadas, as suas macroestruturas, que seriam as Crônicas de Nárnia e a Bíblia, e os livros específicos, que eram, então, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa e o Evangelho de Mateus. E, por fim, o último objetivo específico era justamente utilizar o método campbelliano, a jornada do herói, para pormenorizar como Jesus e Aslan foram construídos nessas duas obras. Esses objetivos específicos eles foram distribuídos e desenvolvidos em 3 capítulos. No primeiro capítulo, então, eu falei sobre a estrutura da jornada do herói. Esse método ele foi desenvolvido a partir de 1949 pelo estudioso Joseph Campbell. E ele, por ser um admirador dos mitos, da mitologia e da literatura bíblica também, ele percebeu que todos eles tinham uma estrutura parecida entre si e começou a desenvolver um método que serviria para análise de todos os protagonistas, para a construção de todos os protagonistas. Ele intitulou, então, esse método A Jornada do Herói e dividiu ela em 17 etapas, que posteriormente foi atualizado por Christopher Vogler, que entendeu que esse método ele não poderia ser só usado para análise da mitologia, dos mitos, mas ele também poderia ser usado em todos os protagonistas, bem como nos literários, tanto quanto nos literários, assim como no cinematográfico também. E ele expandiu, então, a jornada do herói para todos os protagonistas. No capítulo 2, foi falado um pouco sobre a história dessas duas literaturas, as Crônicas de Nárnia e a literatura bíblica. Da história da Bíblia, como ela foi escrita durante muito tempo e por muitas pessoas distintas, e como ela serve de estrutura literária para inspirar outras histórias que viriam depois. E um exemplo claro de inspiração foram as histórias do Lewis, as Crônicas de Nárnia, que, segundo ele, foi uma inspiração por ser um admirador do cristianismo. Lewis, então, depois de crescer em uma família cristã, se afastar do cristianismo, quando ele volta para o cristianismo, então ele começa a escrever e ele entende que ele precisava explanar a sua fé, mesmo que entre linhas, mas ele ele achava imprescindível ele escrever, explicitar a sua fé por meio das suas obras. Sendo assim, então, ele escreve as Crônicas de Nárnia como uma saga infantil, mas com um viés teológico ali nas entrelinhas. No capítulo 3, então, ele foi dividido em 3 partes, né? A primeira foi justamente a presença do fantástico na narrativa bíblica. Nós temos aqui Todorov afirmando que o fantástico ele tem o poder de tornar possível aquilo que é impossível. E na Bíblia nós vemos isso claramente quando, por exemplo, Eva conversa com uma serpente. Isso, humanamente falando, é impossível. Mas na Bíblia há essa presença do fantástico em suas narrativas. Assim como a ressurreição de Jesus. Ele ressurgiu dos mortos, e isso humanamente é impossível de se pensar, mas na narrativa bíblica Jesus torna isso possível e ainda traz o viés que Todorov fala da emoção, que a narrativa fantástica ela tem a função de ou assustar ou emocionar. E a ressurreição de Jesus traz esses 2 vieses. Eu também trouxe um pouquinho da teologia nas Crônicas de Nárnia. E Lewis traz essa teologia por meio da parábola, do uso da parábola, fazendo comparações. E os símbolos que ele usa para remeter à Bíblia são bem claros quando se estuda um pouco mais as Crônicas de Nárnia. Por exemplo, nós temos aqui o personagem de Jesus na Bíblia, que nas Crônicas de Nárnia é mostrado como Aslan, como o leão que salva todo aquele reino. Já diz que a antagonista, na Bíblia, é retratada como Satanás, que é quem traz o mal para o mundo. Nós também temos aqui a presença de um sacrifício, e nesse contexto, o sacrifício dos pecadores deveria ser feito por conta do pecado dos humanos, e aqui nas Crônicas de Nárnia ele é retratado como o sacrifício de Edmundo, que merecia ser morto porque traiu os irmãos. Nós também temos a presença
do local do sacrifício, que ficam bem explícitos em ambas as literaturas. Na literatura bíblica é trazido como local de sacrifício de Jesus, que é a cruz, e nas Crônicas de Nárnia, a mesa de pedra, que é onde Aslan foi morto por Jadis e seus súditos. E também temos aqui a presença de uma renovação, que é o final feliz, né, de ambas as histórias. Na Bíblia temos aqui a presença da Nova Jerusalém, que é retratada como o local onde Jesus morará com aqueles que permaneceram fiéis a ele, e Aslan como trazendo uma Nárnia renovada e sem pecado. Em ambos os locais, o pecado é extinto. E nesse terceiro momento, então, são construídos os personagens, são analisadas a construção dos dois personagens por meio da jornada do herói. Aqui, Joseph Vogler, né, ele traz aqui uma citação dizendo que a estrutura da jornada do herói, ela não é uma regra, é um arquétipo para inspiração. E é justamente por isso que eu fiz a análise utilizando as duas jornadas, tanto a do Vogler quanto a do Campbell, para mostrar que ambas se fundem e nenhuma anula a outra. É importante citar aqui que a parte em que as duas mais se parecem, que as duas histórias mais se parecem, a de Aslan e a de Jesus, é na forma como eles são chamados para a aventura, que é justamente a presença do pecado. Quando o pecado entra tanto na Terra quanto em Nárnia, esses dois heróis são chamados, então, para reverter essa situação de mal. A aprovação suprema dos dois é muito parecida, porque ambos têm que morrer para salvar o seu objeto de valor, né, para salvar ali o mundo deles, e ambos ressuscitam e trazem essa renovação. A única diferença é que na história de Aslan, a história termina bem com Aslan e todas as pessoas ali felizes em uma Nárnia renovada, e a de Jesus não tem um final feliz, porque a Bíblia só cita profecias de que isso irá acontecer ainda, mas não há indícios de que já tenha acontecido. Então, teoricamente, Nárnia conta uma história que na Bíblia ainda irá acontecer. Como conclusão, então, tem-se que essas duas histórias se parecem muito entre si, elas se assemelham muito, e isso é proposital, porque Lewis ele queria projetar a sua fé nas suas obras. Nós também, por meio disso, entendemos que a jornada do herói possibilitou a aproximação desses dois personagens que se parecem tanto, mas se vistos pelos gêneros das suas literaturas, eles não teriam como se aproximar, porque uma é fantasia e outra uma literatura religiosa. Entende-se aqui também que a jornada do herói ela contribui muito para o exercício da criatividade e da produção de narrativas, sendo esse um viés para um trabalho futuro. A pesquisa justamente sobre aprofundar um pouco mais as pesquisas sobre a jornada do herói. E justamente que esse método não é um padrão, e sim um arquétipo que pode ser modificado conforme a criatividade do escritor. Aqui algumas das minhas principais referências. Eu agradeço a atenção de todos, desejo uma boa noite e um bom evento. Muito bem, Evelyn, obrigado por compartilhar conosco tantos conhecimentos. Nós partiremos agora para a apresentação do grupo de trabalhos formado pelas acadêmicas Carla Matos Vieira, Maria Júlia Vargas Madruga e Gabriela da Silva Ramos, que apresentarão o trabalho Contação de Histórias em Língua de Sinais, Desafios do Professor de Literatura. Acompanhe. Boa noite. Meu nome é Carla Matos. Nosso trabalho é composto por mim, Gabriela da Silva Ramos e Maria Júlia Vargas Madruga. Nosso orientador é o professor mestre Sadi Ricardo da Silva Bastos e somos do curso de Letras, Língua Portuguesa e Língua Inglesa. Nosso trabalho leva como nomenclatura Contação de História em Línguas de Sinais, Desafios do Professor de Literatura. A nossa questão-problema. Percebendo a importância da comunicação, questiona-se nesta pesquisa como os alunos surdos são incluídos nas aulas de literatura. Quais são as estratégias utilizadas pelos professores para contar histórias para os sujeitos surdos? De que maneira a prática pedagógica afeta o processo de aprendizagem dos mesmos? Nosso objetivo geral visa investigar a acessibilidade linguística dos alunos surdos com os professores de literatura e Libras das escolas de rede pública e da Universidade do Planalto Catarinense Uniplac, nas cidades de Lages e Otacílio Costa.
Objetivos específicos são averiguar se há intérpretes disponíveis para os alunos surdos das escolas e da universidade em questão. Perceber como os professores de literatura e Libras contam histórias em língua de sinais e como identificam as estratégias de ensino que os professores de literatura utilizam para contar histórias em Libras. Metodologia. A natureza desta pesquisa acadêmica será básica, pois visa a descoberta de conhecimentos novos. Quanto aos objetivos, será utilizada a pesquisa exploratória descritiva, que, de acordo com Lakatos e Marconi, 2003, página 188, são estudos exploratórios que têm por objetivo descrever completamente determinado fenômeno, como, por exemplo, o estudo de caso para o qual são realizadas análises empíricas e teóricas. Assim, além do levantamento bibliográfico, também haverá o levantamento de dados e a observação que se dará através da pesquisa de campo. Referencial teórico, capítulo 1. Educação de surdos, história e legislação. A questão debatida em sala de aula é que todos os aspectos relacionados aos surdos, por muito tempo, eram feitos pela perspectiva do ouvinte e não da pessoa com deficiência. E isso fica muito explícito quando procura essas informações e chega-se a Bonetti. Sim, outra época em que a deficiência não tinha muitas explicações e eram tidas como punição dos deuses. Mas a questão é que consegue-se perceber já no início da história que os surdos não tinham voz, pois é impossível saber com que intensidade o outro sente. O segundo capítulo, então, foi sobre linguagem e a gente dividiu em 3 tópicos. Para iniciar, a gente trouxe, então, a ideia de acessibilidade linguística e da importância da criança surda ter contato direto com a língua materna dela, que no caso do Brasil é a Libras. E para fazer isso, a gente baseou esse trecho em autores como Vygotsky, por exemplo, que vão defender que a língua ela deve ser adquirida de forma natural e que o nosso pensamento só é possível através da linguagem. Aí a importância dos indivíduos surdos terem acesso à língua para que eles consigam se organizar internamente, formular pensamentos mais complexos e também compreender os conceitos mais abstratos. Em sequência, a gente falou sobre a língua portuguesa ser a segunda língua do surdo e a língua de sinais ser a língua materna, ou seja, a língua principal. E para finalizar esse capítulo, a gente citou as principais características de cada um dos parâmetros da Libras, que são as expressões faciais, a orientação das mãos, o movimento, o ponto de articulação e a configuração da mão. Já no terceiro capítulo, a gente falou sobre literatura e identidade. A gente trouxe os temas, então, contação de histórias em língua de sinais, em que a gente comentou um pouco sobre a importância da literatura e a importância de trazer os livros para perto das crianças surdas, além de trabalhar com o lúdico e com essa questão da pedagogia visual. A gente também falou a respeito das construções sociais negativas diante da surdez, ou seja, os estereótipos de incapacidade e o capacitismo em si. E, por fim, a gente abordou a importância da existência e também do reconhecimento de uma cultura surda, para que eles possam debater sobre as suas necessidades e, dessa forma, cobrar politicamente os seus direitos. E sobre os resultados da pesquisa. A nossa pesquisa ainda está em andamento, então a gente ainda está no processo de analisar os dados, mas algumas perguntas já possuem resultados. Então, a primeira pergunta que a gente realizou foi: você consegue se comunicar com um estudante surdo através da Libras, língua de sinais brasileira? E é possível observar através desse gráfico que 66,7% dos entrevistados respondeu que não e 33,3% respondeu que sim. A segunda pergunta que a gente fez foi: na sua opinião, a prática pedagógica e a dramatização de histórias literárias influenciam o desenvolvimento do sujeito surdo? E nessa pergunta, 100% dos intérpretes e dos professores de português e de literatura que foram entrevistados responderam que sim, que eles consideram que tanto a dramatização quanto a prática pedagógica em si tem influência sobre os alunos surdos. E a última pergunta é: você tem o hábito de contar histórias em Libras ou de dramatizar para os estudantes? Nessa pergunta, 72,2% dos professores responderam que não e 27,8% respondeu que sim. Desse modo, nós concluímos o nosso trabalho, pois, após a análise dos dados, é notória a defasagem na educação e na preparação dos professores. Além deles notarem essa defasagem, eles não procuram por conhecimento em adquirir a nova língua, que é a língua de Libras.
Além do reconhecimento dessa falta de preparação para atuar com alunos surdos, os mesmos professores citam que é necessária a contação de história. Porém, os mesmos não executam essa ação na sala de aula. Eles reconhecem essa defasagem, eles sabem que eles têm que trabalhar a contação de histórias, mas eles não estudam e não se capacitam para isso. Algumas das referências a gente buscou, como Barbosa Falcão, Cabral e Duarte. Nesse modo, nós finalizamos a nossa apresentação e muito obrigada. Eu parabenizo o grupo por essa excelente apresentação. Agora, nós acompanharemos mais um trabalho que faz parte do grupo de letras na Mostra Científica de 2022. O trabalho é de autoria de Fabíola de Oliveira Macedo e intitula-se Contos de Fada, Distorções e Implicações no âmbito da subjetividade. Olá, sou Fabíola de Oliveira Macedo, acadêmica do curso de Letras da Uniplac do 8º semestre. Estou aqui na Mostra Científica da Uniplac para apresentar para vocês a minha monografia, que teve como tema Contos de Fada, Distorções e Implicações no âmbito da subjetividade. A minha professora orientadora, mestre Maria Cândida Melo Pereira, e o professor de monografia, professor Carlos Eduardo Canani. A problemática ocorreu nas práticas de leitura, envolvendo os contos de fada e suas novas versões de uma maneira lúdica para desenvolver pensamento crítico, aguçando a imaginação por meio da intertextualidade das obras. A Verdadeira História de Chapeuzinho Vermelho, de Agnese Baruzzi, e A Fada que Tinha Ideia, de Fernanda Lopes de Almeida. Portanto, buscou-se resgatar os valores nos contos estudados para atender propósitos pedagógicos da cultura, conforme o seu contexto. E, para isso, buscou-se embasar em leituras de obras de alguns autores, os quais embasaram teoricamente a produção deste trabalho, sendo algum deles especialistas em psicanálise de contos de fada, que é o Bruno Bentin, cuja pesquisa utilizou de métodos de classificação de personalidades, personificações de personagens, análise teóricos dos comportamentos sociais da época e que foram escritos contos. A justificativa é o impacto que ela proporciona na formação do estudante, seu ponto de partida na investigação do leitor, integrando em uma sociedade alfabetizada nas formas de aprendizagem, com ações educativas para favorecer a formação do leitor. Para que essas obras possam gerar identificação em qualquer pessoa de todas as faixas etárias, auxiliando novos pesquisadores a agregar conhecimento. A importância da leitura desde a primeira infância, bem como a magia dos contos de fada que pode trazer para o imaginário infantil. Projetos de leitura envolvendo família e escola. Quando essa se faz presente, os alunos têm mais interesse em leituras. O objetivo geral é descobrir como a linguagem utilizada nos contos de fadas atuais influencia na formação do aluno, bem como a importância dos clássicos na formação leitora das crianças e adolescentes, visto que pode atribuir a qualquer uma das fases de formação a presença do lúdico e da construção da imaginação. Nos objetivos específicos, no primeiro momento, é despertar o interesse e cativar o leitor-aluno em uma linguagem que remete ao real e imaginário, aprimorando a capacidade criativa e reflexiva do ser humano. Analisar reflexões e inovações como um convite para fazer mais leituras, em especial dos contos modernos, por meio dos intertextos e sua subjetividade, e esses possam inspirar desde a infância. Conduzir o leitor a uma experiência única na percepção do lúdico e reflexivo, para que assim possa analisar as diferenças entre as obras A Verdadeira História de Chapeuzinho Vermelho e A Fada que Tinha Ideias.
Como obras principais, podemos analisar a verdadeira história de Chapeuzinho Vermelho, que foi um dos pontos relevantes, como cada imagem são ricas a partir do momento que você pega a obra. Ela dá maior suporte e vivacidade no texto, pois a cada momento que tu vai lendo, ela vai proporcionando imagens diferentes, imagens criativas, permitindo que, dessa forma, uma análise dessa obra, já que na capa ela já pode ser vista a presença não só da Chapeuzinho Vermelho, como também a do lobo, posicionando um ao lado do outro, apenas com uma árvore separando-os. Analisando essa imagem, a gente pode perceber que o autor coloca a menina no mesmo patamar que a fera, submetendo-se que os dois estão de igual valor na história, e que apesar do título só conter o nome da menina, o lobo tem grande importância na construção da trama. E a intertextualidade, a subjetividade vem através disso. Você tem que conhecer o clássico. Então, pega-se pontos do clássico e torna como o algo novo. E esse algo novo traz novos pensamentos, traz atualidade, como o lobo pedindo para a menina, escrevendo uma carta para ela, pedindo para ela auxiliá-lo, ajudá-lo a ele ser bom. Ele queria ser bom, ele quer ajudar. Então, foi isso que ela fez. E, a partir de cada ponto escrito, se trabalhou a alimentação saudável, se trabalhou a proteção dos animais, a proteção da natureza. Então, cada ponto trouxe temas referentes e relevantes na nossa atualidade. Visto isso, nós temos a fada que tinha ideias. A menina, a fadinha, ela já em primeiro momento já se vê as ilustrações da história, reforçam artisticamente a magia criada pelo contexto. Cada página tinha uma magia, um olhar diferente para que as travessuras de Clara Luz fossem interpretadas através da leitura e através da imagem. Com sua varinha de condão, a Clara Luz experimenta sempre o novo. Ela se lançava a riscos de cada vez mais ela inventar as suas novidades. Por quê? Porque ela não queria saber de ir seguir as regras dos cursos, de dizer que ela tinha que geralmente iniciar daquela forma. Ela queria o novo, ela queria inventar, ela queria renovar, e era isso que a Clara Luz sempre pedia. Ela não queria ficar ali parada, fazendo só as mesmas coisas ao mesmo tempo que eram programadas para ela. Ela queria ter as suas ideias exploradas, ter as suas ideias postas para todo mundo ver. Por isso que ela se opõe à visão, contrariando os modelos das mágicas tradicionais. Ela queria inventar todos os tipos de mágicas, as ideias, a criação de chuvas coloridas, ela brincava, ela fazia modelagem com nuvens, ela inventava festas, teatros, músicas. Então, tudo isso ela fazia. Então, ali a criticidade da menina em querer sempre estar inovando é o que passa nessa história. Por fim, as considerações finais é que o estudo pretendeu ressaltar os processos de criação, que envolve a escrita dos contos, perpassando algumas técnicas utilizadas por alguns dos mais notórios autores de contos de fada. Alguns daqueles que estão produzindo recontos, utilizando os enredos originais como base para novas histórias, narrativas, problematizações de cunho mais atual e moderno. Portanto, pode-se contribuir com os estudos à importante discussão acerca dos elementos que perpassam o desenvolvimento dessa atividade essencial e tão ampla em seus aspectos de produção literária.
Ficamos aqui com a minha apresentação. Agradeço e obrigada pela atenção de todos. Muito obrigado, Fabíola, por essa excelente apresentação. Dando sequenciamento à nossa programação, eu reforço que você pode e deve participar conosco dessa transmissão, deixando o seu comentário, o seu questionamento e o seu like nesse vídeo. Compartilhe também com os seus contatos, pois assim nós poderemos ter os conhecimentos aqui abordados, compartilhados para um número bem maior de pessoas. Para darmos sequenciamento às apresentações do curso de Letras, nós teremos agora o trabalho apresentado pelas acadêmicas Ana Carolina Freitas e Daniela Samanta Bernardino. O trabalho intitula-se É Só na Escola que se Lê? Um estudo sobre a leitura domiciliar. É com vocês, meninas. Boa noite, ouvintes. Apresentando o nosso grupo, ele é composto por mim, Gabriela da Costa Barbosa, por Daniela Samanta e por Ana Carolina Freitas. Nós somos acadêmicas da 8ª fase de Letras e fizemos essa pesquisa com a ajuda do professor Sadi Ricardo da Silva Bastos, na disciplina de Pesquisa e Prática Pedagógica. O nosso trabalho, a nossa pesquisa se voltou para a leitura domiciliar e a leitura escolar. Nosso tema era É Só na Escola que se Lê? Um estudo sobre a leitura domiciliar. Então, a gente questionou os alunos das escolas onde a gente fez a pesquisa, onde a gente tirou os dados, onde fizemos as coletas de dados, para descobrir se eles tinham o hábito, se eles tinham a frequência de ler em casa ou se eles tinham a leitura somente como componente curricular dentro do ambiente escolar, né? Então, o problema principal foi como o hábito de leitura é efetuado em ambiente escolar e domiciliar dentro da rotina dos estudantes da 2ª série do ensino médio. A gente aproveitou para fazer sobre a 2ª série do ensino médio porque estávamos estagiando nessa turma, então a gente tinha o contato com os alunos mais frequentemente, o que se tornava mais fácil para obter as respostas e para a gente poder dialogar mais a fundo sobre esse problema, sobre essa questão da leitura domiciliar. O nosso objetivo era investigar como a leitura se faz presente tanto no ambiente domiciliar quanto no ambiente escolar dos alunos da 2ª série do ensino médio. E a gente fez a pesquisa como análise quantitativa e qualitativa também. Dessa forma, a gente fez perguntas abertas e fechadas para questionar como era o incentivo à leitura na escola e como era o incentivo à leitura em casa, se eles gostavam mais de ler na escola, se eles tinham o hábito da leitura, se eles achavam que a leitura era importante ao longo da vida, quais livros eles costumavam ler, enfim, a gente conseguiu ter essa noção, essa percepção sobre a leitura domiciliar dos alunos do segundo ano do ensino médio, fora do ambiente escolar. Oi, boa noite, eu sou a Daniela e eu vou falar sobre o nosso referencial teórico. Então, no primeiro capítulo a gente falou sobre a história da literatura, 1.1, a literatura através do mundo, 1.2, literatura infantil e literatura infanto-juvenil, a importância de ambas para o ensino, aprendizagem e formação do leitor. 1.3, as principais influências na literatura infanto-juvenil. No segundo capítulo, redescobrindo a literatura. 2.1, os principais gêneros literários como aliados ao desenvolvimento da leitura. 2.2, como se forma um leitor crítico. 2.3, os livros são a janela da alma. Como tornar a literatura uma aliada para o desenvolvimento pessoal. Capítulo 3 é as dificuldades da literatura domiciliar comparada à leitura escolar. 3.1, o que causa desafeição pela literatura domiciliar. 3.2, leitura é apenas componente curricular? Desmistificando esse problema. 3.3, livros versus internet. A tecnologia como aliada ou inimiga para a literatura. Então, nosso primeiro gráfico, nossas pesquisas ainda estão em andamento, mas a gente fez um questionário com alunos que estão entre 15 e 16 anos, que tinham entre 15 e 16 anos, 26 alunos entre 17 e 18, mais de 18 anos foram só apenas 2 alunos e um aluno não respondeu a pergunta. Então, eram 33 alunos do sexo feminino, 27 alunos do sexo
masculino e um aluno não respondeu a pergunta. A maioria dos alunos, né, 43 alunos responderam que sim, que eles gostam de ler, e 18 alunos responderam que não. Então, quando foi o primeiro contato com a leitura? 34 alunos responderam que ainda criança em casa, e 22 alunos responderam que ainda criança na escola. Na adolescência em casa foram apenas 2, e na adolescência na escola foram 3. Boa noite, eu sou a Ana. Então, continuando a parte da análise dos gráficos, a nossa pesquisa ainda está em andamento, mas nós temos a seguinte pergunta: quem apresentou o universo dos livros? 5 crianças responderam que foram seu pai, 28 responderam que foram a sua mãe que incentivaram, que apresentaram o universo dos livros, 20 foram os professores e 7 foram outros. Na sua vida escolar, você costuma ler livros? Então, nós temos aqui o gráfico representando por cores. 25 não costumam ler na escola, 10 leem toda semana, 10 leem a cada mês e 16 a cada bimestre. Se o professor deles costumam cobrar ou incentivar a leitura na escola. Então, 19 colocaram como raramente costumam ser cobrados da parte da leitura, 3 colocaram que não e 39 responderam que sim, são cobrados. Lembrando que tem crianças que são da mesma turma e algumas tiveram relevâncias aí na hora de responder. No âmbito domiciliar, costumam cobrar ou incentivar a sua leitura? Então, no âmbito escolar a gente já viu, agora no âmbito domiciliar, 21 responderam que sim, 31 responderam que raramente e não 9 crianças. Se eles costumam ler livros no ambiente domiciliar. Então, 31 responderam que sim, 21 responderam que raramente leem no ambiente domiciliar e 9 responderam que não. Se eles gostam ou costumam ler livros em formato online. 1 não respondeu, não possui o hábito de leitura 12, 26 responderam que não e 22 responderam que sim, que gostam de ler e costumam ler em formato online. Então, a conclusão e os resultados esperados. A gente percebe que os alunos se dividem entre gostar e não de leitura. Muitos leem na escola, muitos leem em casa, mas ainda nós não temos o resultado final da nossa pesquisa. A nossa pesquisa ainda está em andamento e ainda deveremos concluir essa parte. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Muito obrigado por essa apresentação. E nós partiremos agora para o próximo trabalho a ser apresentado, de autoria da aluna Gabriela da Silva Ramos. O trabalho monográfico que ela apresentará agora para vocês intitula-se Escritoras Revolucionárias de Ficção Científica, Análise das Relações de Gênero e de Poder em A Mão Esquerda da Escuridão. É com você, Gabriela. Boa noite, eu me chamo Gabriela da Silva Ramos, sou do curso de Letras, Língua Portuguesa e Língua Inglesa, e eu vou apresentar o meu trabalho de monografia, que foi orientado pelo professor mestre Altamir Guilherme Wagner, e que tem como título Escritoras Revolucionárias de Ficção Científica, Análise das Relações de Gênero e Poder em A Mão Esquerda da Escuridão, de Ursula Le Guin. Esse tema foi escolhido tendo como base a urgência em se falar sobre essas escritoras, já que elas são tão pouco reconhecidas e pesquisadas, sendo que alguns dos livros, inclusive, não possuem tradução aqui no Brasil. Isso, somado à desvalorização em si das obras que são produzidas por mulheres, acaba gerando a possibilidade de apagamento total da história delas na ficção científica, o que é bastante preocupante e foi o motivo principal para a produção dessa pesquisa. Então, meu objetivo geral era analisar as relações de gênero e as relações de poder contidas na obra A Mão Esquerda da Escuridão, da escritora norte-americana Ursula Le Guin. E os meus objetivos específicos foram entender a desvalorização do gênero literário ficção científica, bem como sua origem e definição,
pesquisar sobre a vida e obra de algumas importantes escritoras de sci-fi e compreender os conceitos de gênero e de poder. E para isso, eu dividi o meu referencial teórico em 3 capítulos. No primeiro capítulo, eu abordei os conceitos básicos de ficção científica, a sua origem e desvalorização, além de falar também sobre a falta de visibilidade das mulheres e de expor algumas obras de autoras que foram pioneiras nesse gênero. O segundo capítulo foi o meu capítulo mais teórico e eu trouxe alguns conceitos importantes para minha pesquisa. Então, eu falei sobre os estudos iniciais de gênero que foram feitos por pensadoras feministas essenciais para a ideia que a gente tem hoje sobre o assunto, como a Gayle Rubin e a Margaret Mead, além de trazer alguns conceitos fundamentais de poder para autores como Michel Foucault e o Pierre Bourdieu. E o terceiro capítulo foi sobre a vida e a obra da Úrsula, e foi onde eu também analisei a obra Mão Esquerda da Escuridão. Então, o primeiro capítulo, que é a ficção científica. Não é uma tarefa muito fácil definir o que é ficção científica. Vários teóricos definiram de formas diferentes esse gênero literário, mas uma das definições mais aceitas na área é do Darko Suvin, em que ele diz que a obra ela precisa gerar no leitor um estranhamento cognitivo. As origens também são incertas. Alguns autores afirmam que o gênero começou com Frankenstein, da Mary Shelley. Já outros falam que começou com as revistas Amazing Stories, do Hugo Gernsback. E ainda tem pesquisadores que remontam as origens lá para as viagens extraordinárias das novelas gregas antigas. Então, não existe uma concordância sobre esse assunto entre os teóricos. Ainda assim, a principal obra que norteou a minha pesquisa nesse capítulo foi A Verdadeira História da Ficção Científica, do Preconceito à Conquista das Massas, do autor Adam Roberts. O segundo capítulo, Conceitos de Gênero e de Poder. Como eu disse anteriormente, esse foi o capítulo mais teórico da minha pesquisa, por isso eu não vou me aprofundar neles aqui. Mas no início dessa parte do trabalho, eu falei sobre as primeiras pesquisas que foram feitas pela antropóloga Margaret Mead, num estudo que ela chamou de Sexo e Temperamento em 3 Sociedades Primitivas. Nesse estudo, ela visitou 3 tribos da Papua Nova Guiné, e ela percebeu que cada uma delas possuía uma forma diferente de lidar com a ideia de gênero e de sexo, e que as tarefas e os comportamentos esperados do que hoje a gente considera homem e mulher eram distintos e dependiam da cultura da tribo. Foi a partir daí, então, que nasceu a ideia de que o gênero não é um dado natural, mas que é o resultado da cultura e também do recorte histórico do indivíduo. Já os conceitos de poder, eles foram inseridos na minha pesquisa através da perspectiva do Michel Foucault e também do Byung-Chul Han, em que eles vão falar um pouco sobre o poder que se encontra em vários níveis da sociedade e que vai um pouco além do poder do Estado sobre o indivíduo. Esse tipo de poder ele pode ser encontrado em instituições como a igreja, a família e as escolas, por exemplo. E no final desse capítulo eu fiz uma junção entre esses 2 conceitos através do autor Pierre Bourdieu, que vai falar que assim como o gênero, o poder do homem sobre a mulher também não é um poder natural, mas sim uma construção social. E o último capítulo foi a análise da obra. Então, A Mão Esquerda da Escuridão é uma obra que relata a viagem de um diplomata terráqueo, que a gente chama de Genliai, que vai ao planeta Getten para tentar convencer esse planeta a participar do Ecumen, que é uma espécie de ONU, só que interplanetária, e que tem como objetivo compartilhar informação e tecnologia entre os planetas que o integram. Só que quando o protagonista chega lá, ele se depara com seres ambissexuais, ou seja, seres que não são nem homem e nem mulher, mas que adquirem características sexuais femininas ou características sexuais masculinas em um período do mês que eles chamam de Kemer. Só que como se trata de um personagem que veio da Terra, mesmo ele tentando desconstruir os ideais e os preconceitos, ele não consegue se adaptar e se livrar dessa visão dual de gênero. Então, ele busca, ao longo da trajetória toda dele naquele planeta, identificar traços da personalidade ou características visuais que facilitem para ele decifrar se aquele indivíduo é um homem ou se é uma mulher. E ele faz isso de uma forma bastante sexista, porque todas as pessoas que ocupam posições de poder naquela sociedade são considerados por ele homens.
E já todas as pessoas que possuem características como a fragilidade, a docilidade ou submissão, por exemplo, são automaticamente classificadas como mulheres. E isso confirma as teorias sobre gênero e poder que eu expliquei agora do segundo capítulo. Enfim, essa é uma obra que foi muito bem avaliada pela crítica na época, apesar de ter levantado questionamentos de alguns dos leitores e até de outras escritoras de ficção científica, que consideraram, por exemplo, a possibilidade da Úrsula ter escrito utilizando pronomes neutros, que não foi o que ela fez durante a escrita do livro, mas todas essas críticas foram aceitas pela autora, que se posicionou e concordou com elas. Então, para finalizar, essas foram as referências que eu utilizei na minha pesquisa. E é isso. Obrigada e boa noite. Como vocês podem ver, os trabalhos apresentados na noite de hoje são os mais diversos e interessantes. Por isso, não deixe de se inscrever na próxima edição do evento e também compartilhar os seus saberes conosco. Agora nós iremos acompanhar o próximo trabalho a ser apresentado pela dupla Vanessa Ugliari e Alex Peter Rodrigues da Silva. O trabalho intitula-se Formação de Professores e o Currículo Base do Território Catarinense. Confira. Olá a todos, cumprimento os ouvintes da Mostra Científica da Uniplac. Nosso grupo é a Formação de Professores e o Currículo Base do Território Catarinense do PROESD. Os acadêmicos participantes são Crislane Borges, Daniela Stack, Emilene Barreto, Luara Santos, Kércia Rodrigues, Natália Meurer dos Santos e Vanessa Obligari. As professoras orientadoras são Marileia Aparecida Wolf Tubes, Marli Coscodai Souza e Marta Aparecida de Lima Machado Calegari. O projeto acontece em conjunto com os municípios de Painel, Bocaina do Sul, Rio Rufino, São Joaquim, Urupema e Bom Jardim da Serra, Santa Catarina. O PROESD desenvolve projetos com foco na formação continuada dos professores desses municípios, viabilizados por estudos com os acadêmicos, professores da universidade e corpo docente das escolas participantes, a fim de contribuir com as reflexões sobre o currículo base do território catarinense. O objetivo é proporcionar aos professores e professoras do município monitorados formação sobre o currículo base do território catarinense, por meio de práticas pedagógicas multidisciplinares e interdisciplinares, desenvolvidas pelos bolsistas PROERDs da Universidade do Planalto Catarinense, a Uniplac. Metodologia. Encontros semanais realizados de forma remota, síncrona e presencial nos municípios. Os grupos se reúnem para estudos, reflexões e apresentações de trabalhos, previamente disponibilizados na plataforma Google Classroom. Em grupos formados em um aplicativo de mensagens, os integrantes debatem e constroem em conjunto os trabalhos relacionados ao currículo básico do território catarinense, priorizando o uso das tecnologias e metodologias ativas na educação para serem apresentados nas reuniões e nos momentos de intervenção. Os resultados esperados. Espera-se que a comunidade acadêmica possa contribuir positivamente com a formação dos professores dos municípios já elencados, ampliando seus conhecimentos sobre o currículo base do território catarinense, apresentando ideias de práticas que possam ser realizadas na educação básica, considerando as áreas de conhecimento e seus componentes curriculares, aproveitando os diversos saberes dos acadêmicos participantes do projeto. Agradecemos a atenção de todos. Obrigada. Agradecemos aos acadêmicos pela apresentação. E agora, dando sequenciamento à apresentação de trabalhos do curso de Letras, nós acompanharemos o trabalho monográfico da aluna Maria Júlia Vargas Madruga, intitulado Mulheres em Tempos de Guerra, uma análise comparada das obras A Guerra Não Tem Rosto de Mulher e As Bruxas da Noite. Confira conosco. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Júlia Vargas, tenho 22 anos, sou acadêmica do curso de Letras da Uniplac e hoje eu vou apresentar a minha monografia. Minha monografia é intitulada Mulheres em Tempos de Guerra, uma análise comparada das obras A Guerra Não Tem Rosto de Mulher e As Bruxas da Noite. O meu orientador é o professor mestre Carlos Eduardo Canlin.
Então, o tema é voltado para o papel das mulheres soviéticas durante a Segunda Guerra Mundial, a partir das obras A Guerra Não Tem Rosto de Mulher e As Bruxas da Noite na ótica comparatista. Então, esses foram os dois livros que foram utilizados. O primeiro é de uma escritora russa, a Svetlana, e o segundo de uma escritora italiana, a Ritana. Então, o objetivo geral é voltado a analisar a desconstrução do estereótipo da mulher, assim como o papel delas durante a Segunda Guerra Mundial, a partir da perspectiva da literatura comparada no que se refere às obras A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da escritora russa Svetlana, e As Bruxas da Noite, da escritora italiana Ritana. Os objetivos específicos é voltada a conceituar a literatura comparada, apresentar as autoras e analisar os contextos históricos e as obras que foram escolhidas. Com isso, a gente chega na introdução do trabalho. Então, na introdução do trabalho, a gente utilizou, além das obras, 5 conceitos da literatura comparada, que são afinidade, imitação, tradição, originalidade e influência, assim como a desconstrução do estereótipo da mulher naquela época, que era a submissão. E o motivo pelo qual levou as mulheres a servirem à União Soviética. Eles fizeram uma campanha bem forte na época, com muitos pôsteres, mostrando o quanto elas eram importantes, de certa forma colocando elas num pé de igualdade com os homens, e também questionando a invisibilidade do meio histórico no que tange a mulher. Na justificativa do trabalho, a gente tem mais uma parte bem interessante, que é a relevância acadêmica do tema, que é dada por conta da invisibilidade das mulheres no meio histórico. Afinal, pouco se estuda sobre as mulheres no fronte durante a Segunda Guerra Mundial. Naturalmente, a história é contada por um único viés, o do homem. Os vencedores têm as suas próprias narrativas e interesses. É necessário levar em consideração o perigo de uma única história e ressignificar a nossa visão a respeito dos contextos históricos. Isso é algo que a Chimamanda traz de uma forma bem intensa. Logo mais, a gente tem a estrutura no qual o trabalho foi baseado. Então, no capítulo 1 foi trabalhado os conceitos da literatura, como funcionou a literatura comparada no mundo. E a partir disso, a gente consegue embasar os demais capítulos, que é falar sobre os livros, contextualizar eles, falar como o feminino renasceu com a guerra, porque a guerra era algo atípico para elas, afinal, diferente dos homens, elas não eram criadas a isso, para isso. Então, é algo bem interessante que, inclusive, a Svetlana traz na Guerra Não Tem Rosto de Mulher, porque era bem atípico. As crianças elas já cresciam com o pensamento de que elas queriam a morte em campos de batalha, porque era aquilo que era defender a pátria, era amar a pátria. Então, é algo bem pesado, que ela bate muito forte. Já na obra As Bruxas da Noite, a gente tem um ponto de vista inverso. Enquanto a Svetlana mostra que a guerra não tinha rosto de mulher, que aquele lugar era um lugar inóspito para elas, a Ritana ela traz de uma forma diferente. Ela traz as Bruxas da Noite como mulheres extremamente temidas pelos nazistas. Então, elas bombardeavam e eles não sabiam de onde vinham aqueles aviões, como elas conseguiam aquela rapidez, como elas não conseguiam deixar nenhuma pista, e isso atormentava muito eles. Inclusive, ela também traz no livro que quando eles descobriram que eram mulheres, eles acabaram escondendo o fato, justamente para não abalar o ego do homem. Então, é bem interessante como dá o desfecho dessa história. Já no terceiro capítulo, a gente traz a percepção da análise comparatista no viés feminino. Então, a gente vai acabar analisando o passado e o presente. Eles se cruzam
entre a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e o conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia. São conflitos que, ao longo da história, eles se tornam atemporais. Então, a análise comparada vem justamente para a gente entender o que são esses contextos históricos e como eles funcionam. Até porque, quando a gente não revisita a história, a gente tende a cometer os mesmos erros. No livro da literatura comparada da Nitrini, ela traz que uma das motivações básicas do livro é o sentimento de que, para a compreensão de objetos que regadio que é a literatura comparada, é necessário que se revisite sempre a sua história, tanto no plano internacional quanto no local, porque a gente tende a ser um povo esquecido. A gente esquece das nossas origens, da nossa história, o que de fato aconteceu, e a gente tende a continuar cometendo os mesmos erros. Então, eles vêm justamente para a gente repensar, refletir sobre isso. O Valéry traz, em relação à literatura comparada, que o leão é feito de carneiro assimilado. Isso significa que as histórias cedidas pelas mulheres que estavam em campo de batalha, as escritoras, elas já não são mais delas. E as palavras que as escritoras colocaram em seus livros também já não pertencem mais a elas. Pertence a cada pessoa que leu, que esteve com elas no livro, na história, na narrativa. Então, é interessante a gente ver que a gente não se forma se a gente não tem uma base. E com isso a gente tem as considerações finais, que elas partem do ponto da compreensão dos conflitos no leste europeu, a invisibilidade histórica, o norteamento a partir da literatura comparada e as suas categorias, a importância da contextualização nos períodos históricos, o pertencimento e a retratação contrária da mulher na guerra, a Segunda Guerra Mundial, como ela mudou o cenário da mulher continuamente, e o desfecho do conflito armado entre Rússia e Ucrânia, que ainda é uma incógnita, mas a gente consegue ter alguma ideia do que vai acontecer. E com isso, a gente tem as referências a alguns dos autores que foram usados para basear a monografia. E com isso eu me despeço de vocês, agradeço pela atenção e muito obrigada. Certamente é ótimo ter você conosco para acompanhar as apresentações de trabalhos do curso de Letras, na 25ª edição da Mostra Científica da Uniplac. Agora, nós acompanharemos o próximo trabalho, que é de autoria dos acadêmicos Natália Colombo, Felipe Ribeiro do Amaral e Héctor Valtric Correia. Eles apresentarão o trabalho, o impacto do ensino remoto no aprendizado das línguas portuguesa e inglesa no ensino médio. Acompanhem. Boa noite a todos que estão acompanhando a Mostra Científica da Uniplac. Eu sou Felipe Amaral, do 8º semestre de Letras, junto com Héctor Valtric e a Natália Colombo. A gente vai estar apresentando o nosso projeto de pesquisa, intitulado O Impacto do Ensino Remoto no Aprendizado das Línguas Portuguesa e Inglesa no Ensino Médio. A nossa justificativa parte da ideia que no início de 2020, a pandemia do Covid-19 atingiu a população mundial, e uma das áreas mais afetadas da sociedade foi justamente a educação. As escolas ficaram vazias e as aulas passaram, por necessidade, por uma questão emergencial, passaram a ser no ensino remoto. Acabaram não sendo aplicadas com o preparo devido. Então, por isso, a gente criou 3 questões-problemas a partir disso. Primeiro, qual o impacto da pandemia no ensino das línguas portuguesa e inglesa nos últimos 2 anos em alunos de ensino médio? Quais recursos os professores usaram nesses 2 anos? Como enfrentaram o problema de aquisição do conhecimento em momentos de pandemia? O nosso estudo tem como objetivo geral analisar o aprendizado no ensino médio em Lages, Santa Catarina, durante a pandemia nos anos de 2020 e 2021, nas disciplinas de língua portuguesa e língua inglesa, e objetivos específicos são investigar quais foram as diferenças de rotina dos profissionais em decorrência do ensino remoto, analisar como os professores lidaram com as diferentes necessidades tecnológicas de cada aluno
e abordar as dificuldades encontradas no processo de ensino de uma segunda língua. A nossa seleção de amostra, então, foram 5 professores de uma escola da rede pública de Lages, Santa Catarina, que atuam no ensino médio. Metodologia de análise, ela é quanti-qualitativa, definida como a modalidade que interpreta as informações quantitativas por meio de símbolos numéricos e os dados qualitativos mediante a observação, a interação participativa e a interpretação do discurso dos sujeitos. O nosso primeiro capítulo, então, ele tem título de A Desigualdade Social entre os Estudantes Brasileiros, e a ideia desse capítulo é a seguinte: a partir do momento que a pandemia atinge o mundo e as escolas passam a ser remotas, o ensino passa a ser remoto por necessidade, a desigualdade que já é existente na nossa sociedade, ela é evidenciada, ela é colocada sob holofotes. Quem tem menos condições, quem tem menos poder aquisitivo, vai sofrer um pouco, porque não vai ter uma internet adequada, não vai ter o aparelho necessário para acessar a aula. Então, a pandemia ela vai fazer com que algo que já existiu, sempre existiu na nossa sociedade, seja um pouco pior. Quem tem menos poder aquisitivo vai ter uma desvantagem no ensino. Eu passo a palavra agora para o segundo capítulo, para a Natália. Capítulo 2. Os diferentes modos de ensino. Aproximação e diferenças nos ensinos das línguas portuguesa e inglesa nas seguintes modalidades. O ensino remoto, o híbrido e a distância, eles têm em comum o fato de não serem presenciais, exceto o híbrido, que seria justamente essa junção do ensino à distância com a modalidade presencial. Então, o ensino à distância, vulgo o remoto, ele é caracterizado pela possibilidade dos alunos e educadores estabelecerem um processo de aprendizagem, mesmo não compartilhando do mesmo ambiente físico. Nesse caso, esse sistema deixa, digamos, aberto para que os estudantes possam entrar em devidos momentos para tirar suas dúvidas com os professores, responder algum exercício e tal. Não precisa exatamente o professor e o aluno estarem no mesmo momento conectados. O ensino híbrido, como eu já falei, é essa modalidade que mescla o ensino remoto e o ensino presencial. E a distância, o que acontece aqui? A gente tem a sala de aula montada num meio tecnológico, mas é como se fosse presencial, porém cada um no seu computador, ao mesmo tempo, diferente do ensino remoto, que você tem a possibilidade de perguntar apenas em um momento combinado anteriormente. Todos os 3 vieram a crescer bastante principalmente nesse período de pandemia. Já era algo grande por conta da tecnologia estar tomando conta, porém cresceu ainda mais. Passo a palavra ao Hector. Boa noite. Sobre o nosso terceiro capítulo, então. Este capítulo ele trata sobre dificuldades encontradas por professores e algumas situações específicas, certo? No 3.1, então, temos a transição sem o preparo e conteúdo linguístico adequado para o ensino dos idiomas. O que acontece nesse tópico é justamente a questão de que muitos professores mudaram para o ensino emergencial sem uma preparação anterior já. Eles entraram nesse tipo de ensino sem estarem preparados para isso. Assim sendo, nós tivemos professores que não estavam adaptados a esse tipo de ensino e acabaram se atrapalhando. Nós tivemos professores, mesmo aqui dentro da universidade, aqui dentro da Uniplac, que não conseguiam lidar muito bem com a tecnologia e precisaram
de auxílio para fazer isso, né? Já, é claro, em relação à nossa pesquisa, né, a gente vê diversos professores buscando um melhor método para ensinar os alunos, que já cai no 3.2, né, que é a busca por novas tecnologias que possam ser associadas ao ensino das línguas, né? Porque acontece que as ferramentas que os professores utilizam dentro de sala de aula não são as mesmas que eles estarão utilizando em um ambiente digital. Devido a isso, grande maioria acabou utilizando, por exemplo, o Google Meet, mas existem outros aplicativos que focam na aprendizagem de línguas, e os professores foram atrás dessas tecnologias, mesmo assim, não baseando-me, é claro, nas respostas dadas, não chegaram ao objetivo que queriam, né? Não ao pleno objetivo, pelo menos. E, por fim, em 3.3, nós temos o esquecimento dos alunos na língua estrangeira por conta de problemas relacionados ao meio online. Aqui surge a questão de que o aprendizado de línguas exige que o aluno esteja imerso em uma cultura ou em um ambiente onde aquela linguagem, aquela língua, ela seja falada e utilizada, né? Só que no ambiente digital isso fica mais complicado. Muitas vezes o aluno, ele não se dá ao trabalho de entrar em um ambiente, de buscar um ambiente onde ele seja imerso em uma cultura que utilize essa língua, né? E por muitas vezes, devido ao tempo de uma aula para outra, o aluno esquece o que ele estudou, ele esquece as palavras e acaba perdendo o conhecimento de certa maneira. E é assim, dessa forma, que eu encerro a apresentação do nosso terceiro capítulo. Passo a palavra agora para o nosso colega Felipe. Essas são algumas das principais referências, e só para fechar, a gente cita que esse trabalho ele ainda não está terminado, então ele é uma pesquisa em andamento. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite. Eu parabenizo os acadêmicos por sua apresentação, e para dar sequenciamento à nossa programação, eu convido o acadêmico André Felipe Silva Fernandes para apresentar o seu trabalho intitulado PROESD, Formação de Professores e o Currículo Base do Território Catarinense. É com você, André. Saudações a todos os presentes na 25ª Mostra Científica da Uniplac. O nosso projeto, ele se intitula PROESD, Formação de Professores e o Currículo Base do Território Catarinense. Os acadêmicos participantes da apresentação e do projeto são Ana Paula Jarduzin, o André Felipe Silva Fernandes, Andréia Antunes de Souza da Silva, Caroline Schmidt, Cláudia Aparecida do Amaral, Graziele La Roça, Guilherme Seibet, Iago Cassiano Pereira, Mariângela Cal, Mel Rafaela de Jesus, Priscila Furlan e Stephanie Stipp. As professoras orientadoras do projeto são as professoras Marileia Aparecida Wolf-Tubbs, Marli Coscodai Souza e Marta Calegari. O curso participante do projeto são diversos cursos de graduação da Uniplac, que são contemplados pela Bolsa PROESD 2022. Introdução. Então, o projeto consiste em oportunizar aos professores e professoras dos municípios de Capão Alto, Cerro Negro e Campo Belo, em Santa Catarina, reflexões sobre a prática pedagógica a partir da proposta curricular escolar e o currículo do território catarinense de 2019. Os objetivos é proporcionar aos professores dos municípios nominados a formação sobre o currículo base do território catarinense, por meio de práticas pedagógicas interdisciplinares, desenvolvidas pelos bolsistas PROESD, da Universidade do Planalto Catarinense, Uniplac. Sobre a metodologia, a participação no projeto PROESD é realizada por meio de reuniões via Google Meet aos sábados, com duração de 1 hora. Nestes momentos, os acadêmicos apresentam atividades orientadas pelas docentes, sendo que cada grupo realiza as pesquisas e apresenta as práticas sugeridas ao grande grupo
visando o compartilhamento das propostas e experiências em relação à busca dos objetos de conhecimento. Ainda nessas aulas, os bolsistas recebem informações, orientações e encaminhamentos para as intervenções que acontecem em diferentes momentos conforme demanda dos municípios participantes do projeto PROESD. Nas interações acontecem as apresentações dos trabalhos realizados e a troca de aprendizagem entre docentes, bolsistas, professores e professoras. Resultados esperados. O projeto segue em desenvolvimento desde março de 2022 e sua conclusão será no mês de dezembro do mesmo ano. Almeja-se, no encerramento do projeto, a ampliação e domínio dos conhecimentos obtidos pelos professores dos municípios envolvidos sobre o Currículo Base do Território Catarinense 2019. Nesse momento, nós teremos a apresentação do penúltimo trabalho vinculado ao curso de letras na noite de hoje. Ele é de autoria da acadêmica do segundo semestre do curso de letras, Suelen Rosa, e intitula-se Projeto Reforço na Aprendizagem em Alfabetização e Numeralização. Confira conosco e, se tiver algum comentário ou contribuição, não deixe de utilizar o chat desta transmissão. É com você, Suelen. Olá, pessoal. Desejo a todos e a todas as boas-vindas. Me chamo Vanessa Blomer e estamos participando da 25ª Mostra Científica da Uniplac com o projeto de reforço na aprendizagem, alfabetização e numeralização. Os acadêmicos apresentadores de hoje são Christian Klein e Marilene Fonseca, da Educação de Jovens e Adultos EJA, Evanira Cordeiro, da Escola de Educação Básica Rubens de Arruda Ramos, Gilson Carlos Antunes de Lima e Aline Neri, da Escola de Educação Básica Lúcia Fernandes Lopes, e Omara Macedo da Silva e Vanessa Blomer, da Escola de Educação Básica Visconde de Cairu. E as nossas orientadoras são a professora Marileia Aparecida Wolf Tubbs, a professora Marli Coscodai Souza e a professora Marta Calegari. Hoje nós estamos aqui representando alguns acadêmicos da Uniplac que fazem parte do projeto do PROESD, onde são divididos ali como mostrado em algumas áreas, onde é apresentada a intervenção, e em cada uma dessas áreas, desses locais, é dividido em um grupo com uma quantidade de alunos. Os acadêmicos da Uniplac que a gente está representando hoje são os seguintes: a Aline Cariani Neri, o Arthur Campos Boom, eu, Christian Klein, a Evanira Cordeiro, a Gabriela Pereira, a Gabriele Barcelos Junclaus, o Gilson Carlos Antunes de Lima, a Iomara Macedo da Silva, a Jennifer Valer Tomás, a Kailane Macedo Cardoso, a Caroline Mendes Cipriano, o Cauê Martins Cândido, a Kércia Marcela Araújo Rodrigues Ramos, a Marilene Fonseca, a Liza Steinhauser Truppel, a Luíne Mara Stedley, o Natan Felipe Santos, a Suelen Stepaniak Rosa, a Tailine Souza de Oliveira, o Valdecir Luciano Torres Filho, a Vanessa Blomer, o Vitor Campos Blum e o Vinícius Lorenzo Neves de Pinho. Introdução. O trabalho a ser apresentado se refere ao projeto de intervenção que consiste em proporcionar atividades de estímulo no processo de ensino-aprendizagem da leitura, escrita e numeralização. São desenvolvidas e adaptadas pelos universitários dos cursos de graduação da Uniplac, com crianças do ensino fundamental inicial de escolas de educação básica de Lages, Santa Catarina, e também de educação de jovens e adultos EJA. Este é apresentado junto ao programa PROESD, promovido pela Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina. Então, tem por objetivo consolidar a ampliação do conhecimento das crianças em nível de desigualdade com o ritmo da turma, enriquecendo as experiências culturais e sociais, para que, vencendo os obstáculos presentes, possam garantir sua cidadania no que tange aos direitos de aprendizagem. A metodologia. Para atingir o objetivo proposto, a metodologia está sendo realizada com estudos, orientações,
planejamento e acompanhamento no decorrer da semana e no momento de intervenção. Os encontros acontecem aos sábados de maneira remota, síncrona, e a intervenção no espaço de realização do projeto uma vez por semana, presencial, com atividades interdisciplinares. Resultados esperados. O projeto encontra-se em andamento e espera seu desenvolvimento de habilidades com atividades lúdicas e articuladas, os componentes curriculares da educação básica. Assim, intenciona-se contribuir para que sejam sanadas as dificuldades de aprendizagem das crianças, jovens e adultos envolvidos no projeto. As nossas referências bibliográficas, então, no Brasil, Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. Lei número 10.172, de 9 de janeiro de 2001, Plano Nacional de Educação. Em Santa Catarina, Proposta Curricular de Santa Catarina, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Disciplinas curriculares em Florianópolis, Golgen, 1998. Currículo Base do Território Catarinense, Florianópolis, 2019. Muito obrigado e um bom congresso para todos nós. Excelente amostra. Certamente é muito positivo termos acadêmicos já das primeiras fases participando da mostra científica e compartilhando suas pesquisas e seus conhecimentos conosco. Agora, para encerrar o grupo de trabalhos do curso de letras da noite de hoje, nós teremos a apresentação do trabalho da aluna Ana Paula Kister da Silva, do 8º semestre, com a apresentação do trabalho intitulado Representações e Lutas de Mulheres nas obras Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf, e A Filha Perdida, de Helena Ferrante, Potencialidades e Limites. É com você, Ana Paula. Olá, eu sou Ana Paula Kister da Silva, sou acadêmica do 8º semestre do curso de Licenciatura em Letras, Língua Inglesa e Língua Portuguesa da Uniplac. E hoje eu trago para vocês a apresentação da minha monografia, intitulada Representações e Lutas de Mulheres nas obras de Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf, e A Filha Perdida, de Helena Ferrante, Potencialidades e Limites. Neste trabalho eu tive como orientadora a professora mestre Kátia Marlova Bianchi Ferreira Pessoa, e a coorientadora foi a professora doutora Mareli Graupe. O trabalho tratou sobre a perpetuação das desigualdades de gênero, que perpassam pela emancipação da mulher em todos os âmbitos da vida humana, e que são profundas, e assim dificultam o alcance para a igualdade almejada, isto é, a violência praticada contra a figura feminina pelo homem, por diversas vezes é implícita em nosso cotidiano, tanto no meio político como no meio econômico e social. Desde os primórdios da nossa história, a estrutura social foi construída e fundamentada em prol da figura masculina, uma sociedade constituída por vontades e vantagens para os homens. Por muito tempo, para a mulher, o espaço literário foi negado, sendo elas caladas, segregadas, invisibilizadas. Contudo, a mulher sempre esteve na retaguarda de diversos movimentos de criação literária, e a emancipação da mulher, por meio da palavra, aconteceu a muito custo. A perspectiva dessa monografia pretendeu ampliar o diálogo acerca da emancipação da mulher pela palavra, o percurso e desafios enfrentados por ela no âmbito literário, possibilitando o conhecimento a todos os interessados pela temática, sendo assim, trazendo à tona as contribuições da figura feminina para a emancipação da mulher a partir da literatura, considerando as demandas da nossa sociedade e as suas novas configurações, sobretudo visando o lugar de protagonismo da mulher. Este estudo buscou respostas à seguinte questão: quais são as potencialidades e limites da contribuição da mulher sobre as representações e luta da figura feminina nas obras de não ficção Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf, e a obra de ficção A Filha Perdida, da escritora Helena Ferrante?
tendo também como um levantamento de hipóteses as seguintes questões. O espaço literário sempre foi acessível para a figura feminina? A literatura feminina traz consigo potencialidades e limitação para a emancipação das mulheres? Ou então, a mulher e a violência implícita sofrida acerca das negações econômicas e sociais vivenciadas? O objetivo geral deste trabalho foi identificar as potencialidades e limitações das contribuições, das representações e lutas das mulheres nas obras de Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf, e A Filha Perdida, de Helena Ferrante, sobre a emancipação das mulheres, tendo como objetivos específicos aprofundar os conhecimentos sobre as contribuições da mulher na literatura. 2. Analisar as potencialidades e limitações dos escritos literários femininos na constituição da emancipação da mulher e suas potencialidades de transformação no meio social. Ou 3. Dialogar acerca das violências implícitas realizadas contra a mulher a partir das obras Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf, e A Filha Perdida, de Helena Ferrante. No capítulo 1, foi abordado a seguinte questão: a jornada das mulheres na literatura, percurso e percalços. E para embasar esse capítulo, eu trago para vocês uma citação de Virginia Woolf, que diz o seguinte: porque sobre as mulheres muito pouco se sabe. De nossos pais sempre sabemos alguma coisa, um fato, uma distinção, mas de nossas mães, de nossas avós, de nossas bisavós, o que nos resta? Nada além de uma tradição. Uma era linda, outra era ruiva, uma terceira foi beijada pela rainha. Nada sabemos sobre elas, a não ser seus nomes, as datas de seu casamento e o número de filhos que tiveram. Uma fala de Virginia Woolf, uma escritora modernista, um dos rostos do modernismo europeu, e precursoras, né, e pioneiras de uma escrita feminina e feminista. No capítulo 2, é feito um diálogo entre as duas escritoras, falando sobre a vida, a existência da Virginia Woolf, né, da palavra abundância, e também falando sobre a existência de Helena Ferrante, da palavra abundância, uma escritora que faz a utilização de um pseudônimo, um nome falso, né? E aí nós trazemos o seguinte questionamento no segundo capítulo: o direito negado a ser, né? Pseudo-ser e pseudonome. Então, as mulheres, por muito tempo, durante a nossa história enquanto seres humanos, precisaram utilizar de um pseudônimo, abrir mão da sua identidade para adentrar, para fazer parte desse espaço literário. No capítulo 3, é feito um cruzamento de ideias entre Virginia Woolf, no ensaio Um Teto Todo Seu, e a personagem Leda, de Helena Ferrante, do livro A Filha Perdida, e feito uma contextualização, um cruzamento de ideias entre as duas. Então, essa foi a minha apresentação da minha monografia. Boa noite, muito obrigada pela atenção e até logo. Com a apresentação desse trabalho, nós chegamos ao fim da noite de apresentações do grupo de trabalhos do curso de Letras, que compuseram a 25ª edição da Mostra Científica da Uniplac. Eu espero que tenha sido uma noite significativa e representativa para todos vocês. Afinal, nós tivemos muitos conhecimentos e pesquisas dentro da nossa área de formação sendo compartilhados conosco, o que é um privilégio formativo que somente a Mostra Científica nos proporciona. Vejam quantos temas diferentes foram aqui abordados, que podem, inclusive, inspirar futuras pesquisas. Eu espero que, na próxima edição da Mostra Científica, você também possa estar conosco apresentando o seu trabalho. Espero que essa transmissão tenha sido do seu agrado e, se você quiser, ainda deixe o seu comentário na nossa transmissão. Amanhã nós teremos o sequenciamento da nossa programação da Mostra Científica. Então, nós nos reencontramos em breve. Um forte abraço, obrigado por permanecer conosco até aqui e até breve.